E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Almir Lima, aqui do Focovest, e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o conceito de função. O conceito de função ele é algo recorrente nas provas do PSC da fase 1. Não é algo tão complexo, sabendo só o conceito você consegue resolver algumas questões com certa facilidade, bastando ter atenção e conhecimentos básicos de matemática. E vamos lá para o conceito? E aí, gente, vamos então para o primeiro exemplo que nós temos. Então, sendo o conjunto A 0, 1, 2 e o conjunto B 0, 1, 2, 3 e 4, a relação f de A em B, definida por f de x igual a do x, é uma função? Então, primeiramente, lá do conceito de função, primeiro, A e B tem que ser não vazios. Então, nós já vimos aí que A e B são não vazios. E o que acontece? Para cada elemento de A, eu tenho que ter um único correspondente em B. Como é que eu verifico isso? Primeiramente, eu tenho o conjunto A, formados por 0, 1 e 2, e tenho o conjunto B, formado por 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que acontece? Eu tenho o que nós chamamos de lei de formação, que no caso é f de x igual a 2x, onde os elementos de x estão em A. E em B eu tenho os elementos y. Então, para cada elemento em A, eu tenho que ter um único correspondente y. Como é que eu faço isso? Primeiramente, a minha lei de formação, eu faço f de 0. Esse 0 está em A, então, tenho 2 vezes 0, que dá 0. Então, o 0 do A vai corresponder com o 0 do B. F de 1, sempre pegando o elemento de A. Então, tenho 2 vezes 1, que eu tenho 2. Então, 1 corresponde com 2. E o F de 2, no caso? Tenho 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 2 corresponde ao 4 do B. Isso é uma função? Sim. Por quê? Cada elemento de A tem um único correspondente no B. E o que acontece? A está sobrando 1 e sobrando o 3. Isso não importa nesse caso. O importante é cada elemento que está em A tem um único correspondente no B. Então, é função. Corresponde e satisfaz a definição. Vamos para o segundo exemplo? Vamos para o segundo exemplo, onde eu tenho dois conjuntos e tenho uma relação definida pela seguinte lei de formação. F de x igual a 3x. Geralmente, quando se vê isso, se não está definido os conjuntos, a pessoa pensa logo que isso é uma função. Mas eu tenho que, primeiramente, olhar para os conjuntos. No caso, eu tenho o conjunto A definido por menos 1, 2 e 3. E tenho o conjunto B definido pelos elementos menos 3, 4, 5 e 7. Então, tenho que verificar se para cada elemento no conjunto A eu tenho um único correspondente no conjunto B. Então, como é que eu faço isso? Pego a minha lei de formação, que é f de x igual a 3x. Então, para cada elemento de A eu vou fazer x, no caso, menos 1, primeiro elemento que eu tenho no conjunto A. Então, tenho 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Então, menos 1 corresponde ao menos 3. F de 2, eu tenho 3 vezes 2, que dá 6. Opa, já teve uma informação. Nós não temos o 6 no conjunto B, mas vamos continuar com o último elemento do conjunto A. Então, tenho 3 vezes 3, que dá 9, que também não tem 9 no conjunto B. Então, isso não é função. Por quê?
para ser função lá da definição, cada elemento de A tem que ter um único correspondente em B. E no caso, o único elemento de A que tem correspondente em B é o menos 1. O restante, o 2 e 3, não tem correspondente, então isso não é função. Diferente da primeira questão. Vamos para alguns comentários. Importante, tá? Para que a gente tenha função é preciso duas coisas acontecerem. Primeiro, estabelecer os conjuntos. Como eu disse, eu preciso olhar os conjuntos que me são dados, tá? Geralmente, em prova de PSC, vai me dizer que é o conjunto dos números reais. Então, a gente já considera muitas das vezes que já tem uma função. Então, o que acontece? Primeiro conjunto, eu tomo os valores em x e no segundo, os y. Importante, y sempre é igual a f de x e vice-versa, tá? Não precisa fazer confusão com isso. É comum fazer essa confusão, mas sempre y é igual a f de x. Quando se fala em y, está falando de f de x e vice-versa. Tem que haver uma relação de cada x tomado em A para o primeiro conjunto do y no B. Uma das coisas que é comum sempre fazer uma analogia, que a função funciona como uma máquina, onde eu entro com alguma coisa x e sai um produto f de x, no caso, y também. Tá? A analogia com máquina por quê? Vamos só raciocinar da seguinte maneira. Quando você vai no açougue e pede 1 kg de carne, primeira coisa que o açougueiro faz depois que separou o pedaço de carne é ir para a balança, pesou. Pesou, a máquina, a balança já vai te dar o preço. A máquina faz esse papel da função, a balança nesse caso. Então, é muito boa essa analogia da função ser como uma máquina que pega algo e transforma. Vamos para a questão 51 do PSC de 2019. Essa questão, ela parece difícil, mas eu vou partir sempre disso, de conceito de função. Vamos ler a questão. Ela diz o seguinte: o consumo de água na residência de um condomínio localizado na cidade de Manaus é cobrado da seguinte forma. Para um consumo mensal de 10 metros cúbicos, o preço fixo é de R$ 32,74. Então, vou anotar aqui, ó, 10 metros cúbicos correspondem a R$ 32,74. Para um consumo superior a 10 metros cúbicos, o preço é os R$ 32,74, acrescido de R$ 3,00 por metro cúbico consumido acima dos 10 metros cúbicos. Então, o que ele quer dizer? Vamos só supor que você consumiu 12 metros cúbicos. Então, tenho 10 mais 2. Então, o que eu vou pagar? Os R$ 32,74 mais R$ 3,00 vezes o que foi consumido a mais. Importante ter essa interpretação. Aí ele diz também o seguinte: considerando que além do consumo também é cobrado uma taxa de serviço de esgoto no valor de R$ 32,74, a conta de água de um condomínio que teve o consumo de 15 metros cúbicos será de... Então, o que acontece aí? Eu tenho uma taxa de esgoto de R$ 32,74. Eu tenho duas opções. Eu já começo considerando essa taxa de esgoto ou não, somo ela no final. O que nós vamos fazer? Calcular primeiro os 15 metros cúbicos que ele pede. No caso, só para efeito de informação, 15 metros cúbicos eu tenho 10 mais os 5. Então, qual é a ideia? A mesma coisa, R$ 32,74, os R$ 3,00 vezes que ele consumiu acima dos 10. Consumiu 5. Então, o que eu vou ter que fazer aí? Apenas
fazer esse cálculo e somar o que mais? A taxa do esgoto. Então, teria o quê? O preço mais a taxa de esgoto. Deixo de tarefinha para vocês esse cálculo. E nas minhas contas isso vai dar a letra C, tá? Pode fazer as continhas. Nós teremos R$ 80,48. Ah, mas aonde está a função aí? Lembra a questão de conjunto que eu falei antes? Quem faz o papel de conjunto A? Os elementos do consumo. Quem faz o papel do conjunto B? Os elementos do preço. Porque nós estamos acostumados, quando fala em conjunto, ser algo palpável, mas no caso, nós temos números aí. Não é algo físico, algo concreto que se possa pegar, não é algo tão palpável. Mas eu estou tendo uma relação entre A e B, uma relação F de função. No caso, eu não tenho essa lei de formação só para um efeito. Posso exprimir essa lei de relação se a questão pedisse? Sim, sem problema nenhum. No caso, como havia comentado, conjunto A, eu tenho os elementos X. Conjunto B é o F de X ou o Y. Se eu fosse exprimir a minha lei de formação, no caso, basta eu pensar o seguinte: o X é o que está variando. O que está mudando sempre aqui? É o meu consumo. Ele que vai variar. No caso, o que está variando? Sempre aqui, ó, a quantia que é consumida a mais. Então, sempre para efeito, eu vou ter os 32,74, R$3 e o que foi consumido a mais, que vai ser o valor do X. Eu poderia exprimir a minha função. Então, é uma questão de função? É, mas ele não te dá a lei de formação. Eu posso usar esse método aqui pela tabela ou usar a minha lei de formação. E vamos para mais uma questão do PSC de 2019. Essa questão, o que acontece? Ele me diz o seguinte, que a Maria foi internada no hospital e recebeu ao meio-dia uma injeção de 10 miligramas de um determinado remédio. A bula do remédio informa que o organismo elimina naturalmente metade da quantidade do remédio presente em cada período de 4 horas. Sendo assim, pode-se concluir que a quantidade Q do remédio presente no organismo de Maria após T horas é dada pela função exponencial, e ele me dá uma lei de formação e me dá mais uma informação. Considerando que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, podemos afirmar que 2 horas após a aplicação, a quantidade de remédio presente na paciente será de aproximadamente qual? Então, o que acontece aí? Ele fala, já que é uma função. Ele me diz aqui que é uma função exponencial. Nessa questão, não me importa tanto se ela é exponencial, se ela não é, não importa o tipo de função. O que eu preciso saber? Conceito de função e saber, no caso aí, alguns detalhes operacionais com matemática. Então, o que acontece? Eu já deixei aqui, ó, a minha lei de formação e adiantei algumas coisinhas que eu posso usar com ela. Primeiramente, conselho que eu sempre digo para qualquer aluno, para qualquer pessoa que vai resolver uma questão desse tipo: coloca o decimal na forma fracionária. Primeira coisa. Então, tem o meio, 1/2. E agora, o que eu fiz apenas? Ó, considerei a minha lei de formação. Aonde tem o X? O X é o quê? É o que está variando. O que está variando? As horas. Então, eu quero saber após 2 horas. Então, no caso, Q de 2. Então, aonde eu tenho T, no caso, ó, eu substituo por 2. Muita atenção com isso.
muita gente acostuma que sempre tem que ser o x. Então, ele vai esperar que aqui é o q de x. E quando vai para a questão, se atrapalha. No caso, eu não tenho um q de x, eu tenho um q de t. É o tempo que vai estar variando. E o que é que eu vou fazer agora? Só são propriedades de potência que a gente vai trabalhar. Então, q de 2, eu tenho 10 vezes meio. Esse 2/4 eu posso simplificar como meio. Então, eu tenho que q de 2 é 10. Eu tenho uma potência de expoente fracionário. O que que acontece? O que é denominador vira índice e o que é numerador expoente. Então, no caso, eu tenho q de 2, 10. E eu vou ter aqui raiz de 1 e raiz de 2. Ah, mas eu não posso ter uma fração, aliás, um radical no numerador. Eu venho e racionalizo. Q de 2, eu tenho 10 vezes raiz de 1 dá 1, raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. E eu tenho que q de 2 eu vou ter que isso é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que dá 2. E aí, o que eu faço agora com essa informação? Ele me diz aqui, ó, de informação, que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, eu venho e continuo bem aqui no cantinho. Que é de 2 é 10. Quanto é a raiz de 2 que ele me coloca? 1,41 sobre 2. Então, Q de 2. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu divido 10 por 2, ou eu multiplico 10 por 0,41. Conselho que eu sempre dou, multiplica primeiro. Sempre que puder multiplicar, multiplica. Então, eu vou ter 10 vezes 14,1. Eu vou ter que isso vai ser 14,1 sobre 2. Então, Q de 2 fica mais fácil agora para dividir. 14 por 2 eu tenho 7. E no caso, 1 para 2, no caso, com uma decimal, posso acrescentar um 0. E 10 para 2, 0,5. Por favor, atenção nessa divisão. Não é o fato de ser 10 por 2, eu vou colocar 7,5. Eu tenho 10 décimo, 10 centésimo. Então, tenho que levar em consideração a casa decimal. Então, a resposta, letra A. Então, gente, essa é uma questão, parece complexa, mas não é, tá? Ele me dá uma lei de formação e a gente vai desenvolvendo a partir de quê? Conceitos e noções básicas que nós temos de potência e o conceito de função. Ainda tem mais tela? Ia ter mais uma. Não, pode fazer. Pode pular para lá. Pode pular para lá que eu dou um corte aqui depois. Então, vamos para mais uma questão. Essa questão, se não me falha a memória, apesar de eu não ter anotado, é do PSC de 2020. Tá? Ele me diz o seguinte, eu tenho uma função de número real em número real. Lembra o que eu disse? Se ele não me define os conjuntos, ele sempre vai considerar de números reais. Ele me diz, a função f de r definida por f de x, eu vou até anotar para ficar mais bonitinho. X ao quadrado menos 6x mais n, onde n é um número pertencente aos números reais. Aí o que ele me dá de informação? Sabendo que f de 5 é igual a 2, então o valor de f de 3 deve ser igual
qual alternativa? Então, o que acontece aí? Primeira coisa que ele me dá uma lei de formação. Ah, mas a minha lei de formação não tem só o x. Mas ele me dá outra informação. Ele me diz que o f de 5 é igual a 2. Mas lembrem, toda vez que eu tenho f de alguma coisa, o que eu faço? Eu substituo na minha lei de formação. Então, aqui onde eu tiver x, eu coloco 5. Então, eu vou ter 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais n. O n eu não sei. Mas outra informação que ele também me dá. O f de 5 ó, é igual a 2. Ele não me dá essa informação à toa. Então, eu continuo a partir daqui. Eu tenho 25 menos 30 mais n igual a 2. 25 menos 30 eu tenho menos 5 mais n igual a 2. Então, eu tenho que n é 2. Está positivo, passa... Aliás, está negativo, passa somando. Eu tenho n igual a 7. Acabou? Claro que não, porque eu não tenho nenhuma alternativa igual a 7. Mas o que acontece? Eu posso reescrever agora a minha lei de formação, porque eu sei quem é o n. Então, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais n, que é quanto? 7. Nós calculamos há pouco. E ele quer saber f de 3. Então, vem agora. F de 3 é 3 ao quadrado, 6 vezes 3, mais 7. Então, nós temos que f de 3 é 9, menos 18, mais 7. F de 3, 9 menos 18, eu tenho no caso que é menos 9, mais 7. F de 3, F de 3, menos 9 mais 7, eu tenho que é menos 2. Então, F de 3 é igual a menos 2. Resposta, letra B. Então, como vocês podem notar ao longo dessas questões, a gente trabalhou só o quê? Conceito e algumas definições de matemática, algumas coisas que todos nós já sabemos lá do ensino fundamental, subtração, soma, potência. É importante ter esses conceitos. A partir dele, a gente desenvolve e entende melhor os conceitos que nós temos de função. E é isso daí, gente. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode perguntar, fiquem à vontade.